Olá, bem-vindo a mais um vídeo tutorial sobre formatação a ABNT no Word. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a formatar os títulos das seções do seu trabalho. Esse é um passo essencial para a gente conseguir fazer depois o sumário de uma forma automática, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. E esse tópico pode parecer simples e fácil, mas na verdade não é. Tem muitas regras da ABNT que falam sobre esses títulos e a gente vai ter formatações diferentes de acordo com esse título ser um título primário, secundário, terciário. Alguns títulos vão ter que ser centralizados, outros alinhados à esquerda, alguns têm número, outros não têm. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que algumas dessas regrinhas vão te surpreender. E a gente vai abrir o Word, então, para ver juntos um trabalho acadêmico e aplicando essas regras. E embaixo eu vou ir colocando os trechos da ABNT nos quais essa regra está apresentada, para vocês não terem que confiar só na minha palavra. Então, vamos lá. Bom, então eu abri aqui o template de trabalho acadêmico e a gente vai ter aqui um exemplo de sumário para a gente ir vendo alguns conceitos. Então, a ABNT nos diz que o trabalho é dividido em seções, que são as unidades temáticas dentro do trabalho, unidades de texto que tratam sobre um mesmo assunto. E a gente vai ter as seções primárias, que vão ser aquelas que têm um tópico principal, por exemplo, introdução, referencial teórico, os objetivos, materiais e métodos, ou metodologia, métodos, resultados, discussão, considerações finais ou conclusões também. Esses vão ser os títulos principais e por isso eles vão ser considerados pela ABNT como títulos primários. Depois a gente vai ter títulos menores, seções menores, que são subordinadas a essas seções principais, como esse caso aqui dos objetivos geral e específicos, que são subordinados ao título 3 dos objetivos, mas eles tratam de assuntos específicos. Então, a gente divide esse tópico 3 em 3.1 e 3.2. Vai ter casos também, principalmente no referencial teórico, onde a gente pode ter títulos terciários. Então, nesse caso, eu quis dividir esse título secundário do 2.1 em mais títulos terciários. Então, a gente vai ter aqui 2.1.1, 2.1.2 e assim por diante. E a ABNT nos diz que a formatação desses títulos vai ter que ter um destaque tipográfico de acordo com a importância. Então, esse título primário, ele tem que chamar mais atenção do que o título secundário, e o título secundário tem que chamar mais atenção do que o título terciário. Ele não diz o que tem que ser negrito, o que tem que ser caixa alta. Então, essa é a forma que eu recomendo para vocês. No caso de vocês terem até 3 níveis de título, o primário eu recomendo que seja em negrito e caixa alta, o secundário em negrito sem caixa alta e o terciário sem negrito e sem caixa alta. Todos os títulos devem estar com a mesma fonte do trabalho e com o tamanho de fonte número 12. E aí, vindo aqui para a introdução, eu quero mostrar mais algumas regrinhas para vocês. A primeira é que esse título ele vai estar alinhado à esquerda, bem aqui onde tem a margem do texto, nada de dar recuo de parágrafo, dar algum espaço, tab antes. A segunda regra é que entre o número e o nome do título não tem ponto, não tem hífen, não tem travessão, é só um espaço. As seções primárias, elas devem começar sempre em uma nova página. Então, aqui, digamos que acabe a minha introdução, para eu iniciar o referencial teórico, eu não posso fazer que ele inicie colado aqui na mesma página onde estava a introdução. Eu vou segurar a letra Ctrl e vou apertar Enter e ele vai pular para a próxima página. Caso você imprima o seu trabalho em frente e verso, esses títulos primários eles também têm que estar na parte da frente das folhas, no anverso. Os títulos de seção secundária e terciária vão se manter na mesma página, então vocês não vão precisar fazer essa quebra de página para os títulos secundários e terciários. Por fim, a ABNT vai nos trazer que alguns títulos não vão ter esse número no início. Vão ser eles a errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo e índice. Todos esses devem estar centralizados e vão ter o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, eu colocaria todos esses títulos em negrito e em caixa alta, mas essa diferença, então, de não terem número e de estarem centralizados. E vão ter outros elementos do trabalho que não vão ter número e também não vão ter título. Nesses elementos, a gente vai ter diretamente o texto da seção, e esse texto ele vai ter uma formatação especial que a gente pode ver em outros vídeos, mas então esses elementos que não têm nem título e nem número são a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe.
Por fim, agora que a gente já sabe todas as normas ABNT a respeito dos títulos de sessão, é hora de a gente formatar esses títulos de uma forma automática, que vai facilitar muito a nossa vida no próximo passo de fazer o sumário automaticamente. Então, eu vou começar aqui pela introdução, que é o meu primeiro título de sessão primária numerado, e eu vou clicar aqui na aba de início, em estilo, eu vou clicar nessa flechinha aqui embaixo. E aí vai abrir aqui todos os estilos que o Word mesmo sugere, e eu vou querer que esse seja o título 1, que vai ser fácil para eu lembrar nas próximas que o título primário, então vai ser chamado de título 1. Mas eu não vou clicar nesse título aqui sugerido pelo Word, porque senão, olha só, a minha letra vai ir para o tamanho 20, vai ter uma outra configuração de parágrafo. Ao invés disso, eu vou vir aqui nessa flechinha e vou colocar aqui que eu quero atualizar o título 1 para corresponder a essa seleção. Então, agora sim, eu tenho que o título 1 vai ser negrito, vai ter um espaçamento de 1,5 depois do título, vai ser tamanho 12, tudo de acordo com essa seleção aqui que eu fiz. Então, eu vou vir para os meus próximos títulos primários. Ó, vocês podem ver aqui que o referencial teórico não está com espaçamento de 1,5. Vamos ver se ele vai fazer automaticamente. Então, ó, vou colocar aqui título 1, atualizou. Então, ele está pegando bem direitinho toda essa formatação de negrito, Arial, tamanho 12. A única coisa é que se eu tiver aqui, por exemplo, em letra minúscula, e pedir aqui para ele atualizar para título 1, isso ele não faz. Então, o maiúsculo e minúsculo, vocês que vão ter que organizar. O nosso próximo título é um título secundário, então a gente vai querer que o Word entenda que essa formatação aqui corresponde ao título 2. Então, a gente vai vir aqui em título 2, na flechinha, e atualizar título 2 para corresponder à seleção. Mas aí vai acontecer, ó, uma desconfiguração de algo que a gente já tinha organizado, então é bom que vocês organizem esse parágrafo depois de já ter atribuído o título 2, o título 3 e todos eles. Então, lembrando, títulos longos, a segunda, a terceira, a quarta linha, todas as linhas depois da primeira vão ficar alinhados à primeira letra do título e não à margem esquerda, conforme a primeira linha. E então, nós vamos ir fazendo isso para todos os títulos até o final do trabalho. Sempre que vocês adicionarem um novo título, lembrem de já mostrar para o Word se vocês querem que a formatação dele seja de título primário, secundário ou terciário. Se você gostou dessa aula, compartilha com os seus colegas e lembre-se de se inscrever no canal para ser notificado sobre o próximo vídeo. Te vejo lá!